Olá! Mais uma segunda-feira de live, estou muito animada. Essa é a última desse mês, mas mês que vem continua com muitas e muitas mais lives aí pela frente. E oi, 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 gente, Glaucia já entrou. Vamos bater um papo hoje muito legal, estou muito animada. Deixa eu. Calma aí que duas pessoas pediram para participar, deixa eu botar a pessoa certa. Pronto. Oi, boa noite. Ei, Oi, amiga, que saudades. saudades. Deixa eu só apagar essa luz aqui, porque o meu óculos reflete. Espera aí. Acho que assim fica melhor, né? Sim, eu também sempre fico na dúvida se fico com ou sem ring light. Eu vou ficar sem, porque quando você é cega, você não consegue, você tem que dar uma ajustada. Amiga, não tem ninguém que seja mais cega do que eu, né? Vamos ser sinceros. São 7 graus e meio. Você sabe Mas disso? você usa lente. Não, você usa lente, né? Nunca Sim. me adaptei. Mas você acha melhor com ou sem? Acho que com é melhor, né? Até em mim eu acho melhor com. O problema é que o óculos entrega. Sabe que eu descobri um jeito, não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui na live, mas é só um parênteses. Eu descobri que você nem não precisa comprar um ring light mais. Você pode ligar na televisão, colocar no YouTube, buscar um vídeo ring light e aí fica a luz ali e você faz um vídeo olhando pra televisão. Olha só. Não, o bom do meu é que eu prendo o celular nele também, né? Então eu tenho as mãos É, livres. sim, o meu também. Isso é Aí, maravilhoso. mas normalmente eu tô fazendo agora com ele, aí facilitou muito, porque dá pra ter papel e tal. É. Deixa eu fixar aqui o comentário. Ih, o que eu fiz? Fiz besteira. Eu virei pra parede. Foi isso? Foi. Foi. Calma aí, deixa eu fixar aqui. Pronto. Então vamos nós que temos muita coisa para falar hoje, né? Eu Tem. escolhi o tema como mindset de inovação muito pelo que você falou lá no evento da Conquer, né? Que acho que tinha muito a ver com mindset, quanto que é importante você mudar sua mente para você olhar para as coisas com um novo olhar, né? Então, minha primeira coisa que eu tinha anotado para você contar é um pouquinho quem é a Glaucia, né? Como é que você chegou até onde você chegou hoje, que é uma história que você sabe que super me inspira e eu acho que pode inspirar muita gente aí que está assistindo. Então, vamos lá, versão curta, né? Sim. Então, eu sou mineira de Belo Horizonte, eu sou filha de um empreendedor serial, mas que foi muito mal sucedido em várias iniciativas dele. Né? Meu pai ele tinha uma aversão ao risco negativa, né? Ele amava risco, ele abraçava risco demais, mais do que deveria. Então a gente acabou por diversas vezes tendo muitas dificuldades financeiras por causa dessa má avaliação de riscos do meu pai, dele tentar criar vários negócios e muitos não decolavam. E aí quando ele Sim. fazia dinheiro em um, ele botava todo o dinheiro em outro, também não decolava. E, Uhum. e aí, por causa disso, eu acho que tem um lado positivo que é, eu fui criada num ambiente de inovação, então eu acho que eu fui criada num ambiente de criação de negócios, desenvolvimento de negócios, eu aprendi muito com os erros do meu pai, mas também tem um lado ruim que é a gente ter tido todas essas dificuldades por, né, diversos motivos relacionados a isso. Então, eu estudei Uhum. toda a minha vida em escolas públicas, né? Eu nunca tive a oportunidade de estudar em colégio particular. Eu tive que ir me virando aí contra o sistema para poder ter acesso. Ter acesso a tudo, universidade, ter acesso ao curso técnico, ter acesso a vagas no mercado de trabalho. E com Uhum. o tempo, eu fiz engenharia civil, fiz meu mestrado na engenharia também. E eu sempre achava que eu tinha esse lado exatas muito forte, mas no fundo, eu acho que ele não era tão forte assim, né? Eu tinha facilidade em exatas, mas ter facilidade não necessariamente é o que você ama fazer da sua vida. Sim. E aí, na engenharia, no mestrado, eu fiz mestrado em engenharia de produção, mas eu já fiz na área de desenvolvimento de produtos, que a gente chamava de PDP na época, né? Uhum. Que era o processo de desenvolvimento de novos produtos. E eu me apaixonei por criação, né? Por criação de produtos, por inovação em geral. E eu quis entender um pouco mais sobre isso. Eu quis entender um pouco mais sobre design.
E eu fui me encontrando na inovação. Eu trabalhava numa grande construtora na época em que falar de inovação parecia um bicho de sete cabeças. Foi quando eu te conheci. Foi quando você me conheceu. Na verdade, você já me conheceu na parte boa da história, que é quando eu já tocava esse assunto, né? Mas até construir um awareness, né? Até construir um senso de que inovação fazia sentido, se leva um tempo. E aí eu comecei a fazer iniciativas e projetos de melhoria contínua. Comecei como head de Lean Construction, ainda em um projeto, que era um projeto em Manaus. E por causa dos resultados desse projeto de Lean Construction, eu fui tendo oportunidades de ir para outros lugares. Eu acabei virando head dessa área de gestão. Imagina, né? Eu que sou gosto tanto da parte de design, trabalhar com gestão de processo. Assim, bem quadradinho em algumas coisas, mas extremamente relevante também. É muito importante para qualquer área, né? Para qualquer área. E aí, com o tempo, eu fui me especializando mais nessa área de inovação, fui fazer MBA. Parte do meu MBA eu fiz no Vale do Silício, aí eu me estraguei de vez, né? Porque não tem volta, né? Quando foi você lá vai que eu... pra lá, não dá para voltar diferente. Não dá para voltar igual. Exatamente, foi lá que eu comecei a mudar mesmo o meu mindset, de falar, meu Deus, eu acho que eu entendia tudo errado. E é isso, eu acho que é uma busca constante de me reinventar. Acabei que eu peguei muito a crise da Lava Jato na construtora que eu trabalhava. E eu tentei muito ajudar nessa recuperação da Lava Jato através da inovação, que sempre foi o que eu acreditei. E na hora que as coisas se acalmaram um pouco e que eu deveria estar na minha carreira super feliz porque deu certo, né? Fui eleita a construtora mais inovadora do Brasil, no valor econômico, ganhou prêmios, etc. Que eu deveria estar tranquila. Eu me senti frustrada porque eu gostava muito de transformação, mais do que eu gostava de ser executiva. E aí, quando eu deveria estar super feliz, eu entrei numa crise existencial que eu não sabia mais o que eu queria da minha carreira, porque não estava mais tão dinâmico quanto estava no olho do furacão, né? Eu gostei muito de lidar com gestão de crise. E aí eu fui arrumar uma coach e juntas nós chegamos à conclusão como é que é o nome dela? Eu encontrei com ela no a Vale, Laís, a Laís, sim. A gente se encontrou no Vale, lá na MIT. Exatamente, ela é Vale maravilhosa. não, né? Ela Quando eu fui pro Vale. Ela fez o curso, ela fez o MBA no MIT, né? Pô, olha que coisa maravilhosa. E a Laís Fonseca. E aí a gente chegou à conclusão que eu era mais consultora do que executiva, que eu gostava mais de transformação e de desafios desse sentido do que de fato executar todas as soluções. E aí eu decidi fazer uma migração de carreira, avisei na empresa 6 meses antes de eu sair e fui procurando emprego para ir trabalhar com consultoria, que era o que eu queria fazer. Acabei indo para a Deloitte, estou na Deloitte há 2 anos quase, sou diretora de inovação. Nossa, o tempo voa. Eu lembro você ainda. E aí eu sou diretora para a parte de inovação e transformação digital, ainda muito para indústrias tradicionais, né, que é o que eu gosto. Eu falo que eu gosto de inovações que passam por mudança cultural. Eu gosto de trabalhar com empresas que não são inovadoras, que não nasceram inovadoras, tiveram muito sucesso no passado, né, e que tiveram que se reinventar. Eu gosto muito desse processo de reinvenção, de gestão da mudança, provocação para transformação. Não quer dizer que eu não trabalharia com outras indústrias, eu sou aberta a trabalhar com inovação em qualquer coisa, mas eu gosto muito desse processo de mudança das pessoas, de mindset e tal, que é o que a gente vai falar aqui. E também tem o Inova Simples, que foi uma iniciativa que a gente criou para trazer educação e inovação de uma maneira acessível para as pessoas e que começou como uma forma da gente tentar dar aula online, porque a gente dava aula em algumas escolas. E acabou palestras também, né? Exatamente. Fui dando palestras. Eu dou aula até hoje no MBA da Fundação Dom Cabral. Eu dou aula de estratégia de inovação lá. Também dou aula na Conquer. Acho que muita gente acabou me conhecendo por causa da pílula que eu fiz na Conquer. E é isso, assim. Tudo na minha vida, meu doutorado é nessa área. Tudo na minha vida circula o mesmo assunto, né? Eu tenho um assunto e eu tiro o máximo de suco dele que eu consigo. Então, eu dou aula dele, eu faço doutorado dele, eu dou consultoria dele e eu faço Inova Simples com ele. Então, tudo que eu faço na minha vida tá no mesmo tema, que é um tema que eu gosto bastante, graças a Deus, né? Sim. O difícil, às vezes, é as pessoas encontrarem um tema que elas gostam muito, que é meu momento atual, mas enfim. Vamos, então, para o assunto
do mindset, né? Que eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe o que é mindset. Muito se criou burburinho sobre isso, principalmente por causa do livro, enfim, várias questões. E as pessoas acham que é um mega bicho de sete cabeças, que é você mudar mega essa mentalidade, igual a inovação, né? Todas as lives que eu tô fazendo, toda segunda às 8 horas da noite, é muito para desmistificar a inovação, né? Porque as pessoas acham que, tipo, inovação, vou ter que muito difícil, Rocket é Science, né? dificílimo, mas vou usar um chip, não sei se você viu que eu falei com o Demetrio, que eu uso o chip, eu vou ter que fazer isso, vou ter que ter robôs em casa. E não precisa ser tudo isso. Então, eu queria que você explicasse primeiro o que é mindset, depois a gente vai falar um pouco de mindset de inovação. Tá. Eu não sou especialista nessas coisas de mindset, não, tá? Eu vou falar um pouco como eu encaro. Eu acho que Sim. mindset é a forma como você encara qualquer coisa que te aconteça, né? No sentido não só de você controlar a forma como você pensa em relação às coisas, mas você controlar principalmente o quanto as coisas que acontecem fora de você, né, impactam em como você se sente, em como você percebe. Né? Para mim é muito ligado ao autoconhecimento. Eu não consigo falar de mindset sem falar de me conhecer. Se eu não sei o que é valor para mim, se eu não sei o que é sucesso para mim, como que eu vou saber se alguma coisa é alinhada ao meu futuro, né? Às vezes a gente discute tanto entre opções, mas a gente não sabe avaliar o que é sucesso pra gente. Então, para mim, E o que é sucesso para você é muito diferente do que é sucesso para mim, então por completamente isso que cada um diferente. precisa escrever o seu, né? A E gente foi muito... valores, só um ponto também, acho que as pessoas também aumentam muito, tipo, valores, é aquilo que as empresas colocam na parede, não sei o quê. Só que é muito importante você também ter seus valores, né? Eu tenho até um vídeo no YouTube sobre isso, porque se você não sabe o que é importante para você, você não vai achar a empresa que é ideal para você, você não vai achar nada que faz sentido para você, né? E na internet tem milhões de listas, até vou botar na minha bio de novo uma lista de 350 valores para você achar o que é importante para você. Tem várias coisas que tornam acessível isso hoje em dia. Exatamente. E é muito interessante falar disso porque a gente foi muito educado para ter um checklist, né? Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que trabalhar nisso, nisso, naquilo, eu tenho que ser CEO, eu tenho que ganhar dinheiro, como se sucesso fosse um padrãozinho para todo mundo. E grande parte das crises existenciais que diversas pessoas têm é quando elas fazem o checklist inteiro e elas se matam para fazer o checklist inteiro, chegam lá e falam: tá, e aí? Não tô feliz. E agora? E depois que você completa o checklist, a primeira coisa lá mudou tudo, né? Porque hoje a gente vive Exatamente, num como mundo se tão... tivesse uma fórmula mágica para felicidade. Não tem, né? Quanto mais você se conhecer, mais você vai saber o que é sucesso autenticamente para você. E mais ok você vai estar de falar nãos que você precisa falar para as coisas que não são autênticas, né? Tranquilamente, você não precisa provar nada para ninguém. Você está fazendo por você se conhecer e tudo mais. Então, para mim, mindset é isso. Eu me conhecer o suficiente para eu poder tomar decisões conscientes e encarar de maneira consciente aquelas coisas que me acontecem. Aí, quando a gente falar de mindset para inovação, especificamente, que eu não sei se eu já posso entrar, ou se você... Pode, vai em frente. Eu acho que o mindset para inovação é você estar confortável no desconforto, que é uma expressão que a Clarice usa muito. Né? A inovação, o ambiente de trabalho de inovação, ele é, por natureza, um ambiente incerto. Sempre foi. Ele é um ambiente em que você não sabe dizer se as coisas vão funcionar a priori, que ele é muito experimental e ele é muito co-construído ao longo do tempo. Então, você entende o gap que você quer resolver, você tenta alternativas, que a gente chama de hipóteses, e você vai validando ou refutando essas hipóteses. Essa é a natureza do trabalho de inovação em geral. E o ponto é, o mundo, de repente, né, por causa do Covid, por causa da crise, ele virou um ambiente de inovação para todo mundo, né? Então, pessoas que eram completamente aversas à incerteza estão tendo que lidar com incerteza todos os dias. Que para quem já trabalha com inovação há um tempo, eu acho que é uma coisa mais natural, porque você lida com incerteza o tempo inteiro, porque é a sua vida. E agora não é mais opcional. Então, para mim, o mindset de inovação é como eu consigo estar confortável em situações que eu não sei o que vai acontecer, mas que eu tenho alguns indicadores e eu consigo me moldar em relação a esses indicadores. Eu tenho algumas incertezas que são mais relevantes. E essas que são mais relevantes são as que eu vou monitorar e que eu vou desenhar cenários para eu agir sobre elas. Mas eu não tenho controle do que está acontecendo, né? E por isso que é tão legal, porque você pode ter saídas muito diferentes. Mas é um mindset que na vida a gente ensina muito as pessoas a matarem.
A gente ensina as pessoas a matarem curiosidade, a gente ensina as A gente pessoas a ensina a fazer matar. da forma padrão, né? Que a sociedade manda. E a gente quer matar as pessoas que pensam diferente, a gente quer Sim. matar as soluções alternativas, porque a gente quer buscar conformidade, a gente quer buscar as pessoas serem iguais, pensarem iguais, gerarem as mesmas soluções. Aquelas reuniões que todo mundo concorda, né? A gente não pode ter reuniões que todo mundo concorda, porque se todo mundo concorda, não precisa de todo mundo. Não tem troca, né? Não muda, vai ser tudo igual sempre. Não tem Uma ideias pessoa novas. poderia. Exatamente. Então, assim, eu acho que muito. Uma coisa interessante que tem acontecido é o fato de que a gente está vivendo o mundo VUCA no 1 para 1 agora real, né? Tá. A gente está Então, vivendo... explicando para quem não sabe o que é mundo VUCA, porque às vezes a gente fala. Eu tô até fazendo um glossário da inovação, né? Porque muita gente não entende essas coisas malucas que falam. Às vezes tem amigas minhas que falam que não entendem nada do que eu falo. Então, VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E isso nasceu na época de guerra, enfim, de militares. Vale a pena depois dar uma pesquisada quem tiver interesse. Mas, não sei se você sabe, amiga, toda quarta-feira, depois da live, eu faço um resumo sobre tudo que a gente falou. Eu gosto dessas coisas, né? E aí, agora que eu tenho um canal no Telegram, eu vou botar aqui no Instagram o resumo enxuto e no Telegram o resumo completo. Não, você é muito organizada, maravilhosa. Uma coisa A gente interessante tenta, né? de falar de mundo VUCA, né? É muito interessante a gente parar para pensar que toda essa lógica hierárquica que as organizações têm, ela surgiu do militarismo, né? Ela surgiu de como a gente organizava as guerras, principalmente do militarismo americano. E o Team of Teams, eu acho que eu até tenho ele aqui, não sei onde está, daqui a pouco eu olho. Ali, Team of Teams. O Team of Teams é um livro que ele foi escrito por um general americano que foi combater a Al-Qaeda e que ele percebeu que os métodos hierárquicos rígidos do exército não eram capazes de combater a Al-Qaeda porque era um problema completamente diferente. A Al-Qaeda se organizava de uma maneira no Iraque que eles não conseguiam, de maneira hierárquica, resolver. Então, eles tiveram que usar times autônomos, focados em objetivos específicos, descentralizados no exército americano. Eu fui numa palestra dele para conseguir entregar valor. Então, assim, Sim. até as estruturas mais rígidas, mais ultrapassadas, mais tradicionais, elas criam valor quando existe um momento em que eu não tenho mais uma realidade completamente descrita, né? Que eu consigo saber exatamente o que vai acontecer, que era aquele campo de batalha aberto que tinha antigamente. Isso não é mais realidade nem para o militarismo, quem dirá para as organizações. Então é muito interessante a gente ver que até os pais dessa cultura hierárquica rígida reconhecem que hoje não é possível mais para resolver problemas complexos, que a gente precisa de fato de soluções mais ágeis. Sim. Só trazendo aí um ponto que a gente já falou, mas que eu acabei não falando, mas lembrei agora. Quando a gente pensa em mindset de inovação, simplificando um pouquinho, talvez, da minha realidade. Por exemplo, eu sempre busco fazer... Por exemplo, eu estava hoje com o cabo do celular, toda vez eu tinha que pegar no chão, pegar no chão, pegar no chão. Como é que você pode fazer isso de uma forma diferente? Então, inovação, às vezes, você não precisa de milhões de coisas. É você pegar uma coisa que você faz sempre e fazer ela de uma forma diferente, trazendo resultado e simplificando sua vida ou trazendo algum benefício para isso, né? Me corrija se eu estiver errado, porque você que é expert em inovação. Então, por que no Covid isso ficou tão forte? Porque chegou um momento que a gente precisou refazer vários processos que a gente não fazia antes, né? Antes a gente não precisava limpar a casa, porque a gente tinha alguém para ajudar. A gente não precisava, a gente tinha que ir para o trabalho todo dia e voltar. Não precisava ter um escritório dentro de casa. Então a gente precisou testar, que é prototipar e testar, igual a Helene está falando, de formas de fazer com que a gente fizesse processos que antes a gente não fazia, né, no nosso dia a dia. Então, é testar formas de fazer. Então, inovando nos nossos processos todo dia em casa, né? Então, assim, a gente passou a ser mais multitarefas no nosso dia a dia. E como que a gente pode simplificar essas tarefas, já que a gente tem que fazer todas elas? Inovando. E a adaptabilidade, que é um dos pontos que a gente mais ouve falar agora, durante esse corona, é uma das principais coisas de inovação, né? Porque
A gente vê uma coisa nova sendo criada, as crianças têm escola, isso aí. A gente vê uma coisa nova sendo criada, daqui a 2 minutos uma nova foi criada e matou a anterior. Então, a gente precisa se adaptar a todo instante, porque inovação você precisa achar uma forma melhor a todo instante para fazer aquilo que a gente já fazia antes. Enfim, então para mim o mindset é muito isso, é você olhar para as coisas com o que você falou, né? Com a curiosidade de, será que eu poderia fazer isso de uma outra forma? Será que se eu fizesse dessa outra forma ia me ajudar? Então é curiosidade e criatividade, né? Então olhar para essas coisas, tipo, cara, eu posso fazer isso? Meu exemplo, eu peguei, em vez de comprar um negócio, eu comprei também antes de ter pensado, em vez de comprar um negocinho para segurar o cabo, eu peguei uma fita crepe e colei. Então, assim, exige a criatividade também, né? É. Um exemplo bobo, mas que, cara, eu Não, fiz. tranquilo. E super caro. Eu acho sempre interessante falar um pouco de um conceito que ele é a base para qualquer estudo de inovação, quando a gente fala corporativamente, que são os horizontes de inovação. O que você está falando é sim inovação, né? Quando a gente fala de horizonte 1 de inovação, a gente está falando de horizonte de melhoria contínua. Eu pegar coisas que eu já faço e achar maneiras melhores de fazer. Né? Então, assim, eu já vendo um produto, eu quero melhorar o tempo de produção desse produto. Eu já forneço um serviço, eu quero melhorar o volume de vendas desse serviço. São melhorias incrementais, são inovações horizonte 1 ou inovações core. A gente tem o segundo horizonte de inovação, que são as inovações adjacentes. Eu criar novos produtos ou novos serviços para os clientes que eu já atendo. Então, quando eu falo, eu vou atrelar um serviço a um produto que eu forneço. Isso é horizonte 2, horizonte adjacente. Ou eu criar novos mercados para produtos e serviços que eu já vendo. Isso aí também é inovação adjacente. E no outro extremo, né, o horizonte 3, são as inovações transformacionais. São aquelas inovações que elas criam coisas completamente novas. Novos produtos, novos serviços para novos mercados ou novos negócios, né? Por que é importante falar isso? Melhoria contínua é sim inovação e ela é inovação que no bolo total gera a maior parte do resultado. O maior volume de resultado vem das inovações incrementais e ela é mais dominada pelas empresas, porque as empresas viveram fazendo melhoria contínua desde a época lá do Toyota, tal, isso ficou muito enraizado nas organizações. O que poucas empresas fazem é, de fato, investir em inovações transformacionais de maneira consciente dentro de um portfólio. Por quê? Porque o risco é maior. O retorno ao investimento, né, por ser maior o risco, é mais incerto. Então, você não sabe dizer, a priori, exatamente o que vai dar daquilo ali. Você não tem métricas econômicas claras, igual você tem para a inovação core. O problema é, a inovação core, ela te faz sobreviver no curto prazo. Ela é aquela inovação que te faz viver. A inovação transformacional é aquela que te faz ser relevante a longo prazo. É aquela que não vai deixar você ser uma Kodak da vida, uma Blockbuster da vida e ser disputado. Exatamente. Por quê? Porque ela vai entender outras maneiras de resolver os mesmos problemas que você resolve. O que eu quero dizer? Eu vou usar um exemplo do Christensen porque ele é bem clássico, é fácil de entender. Se eu sou uma empresa que vende furadeira, eu posso passar o resto da vida tentando fazer uma furadeira mais eficiente. Ou eu posso entender, e isso não tem problema, isso vai fazer os clientes comprarem mais furadeiras e tal, porque ela é melhor, ela é mais ergonômica, ela fura melhor. Ou eu posso entender que os clientes não compram a furadeira, eles compram um furo na parede, ou eles compram um quadro colocado na parede. E eu posso ter uma fita adesiva que faz isso, ou eu posso ter uma outra maneira de furar. Se tiver uma maneira melhor de furar, eles não vão comprar a furadeira, eles vão comprar a maneira melhor de furar. Então, você separar o que você vende do problema que você resolve, do que você, né, do gap da sociedade que você resolve, é o principal. Porque a maneira que você resolve um problema hoje para a sociedade, ele pode ser completamente diferente amanhã e isso quebrar a maneira atual de fazer e você não conseguir recuperar a tempo. Por isso que você precisa dos dois. Mas se a gente fica achando que só inovação transformacional é inovação, a gente pode morrer por inanição agora, porque a gente não faz melhoria no que a gente pode fazer no dia a dia. E a gente também pode morrer a longo prazo por só fazer a melhoria contínua do dia a dia, né? Como dizia meu pai, não é um ou outro, é um e outro. A gente tem que fazer para conseguir. Sim. E isso eu acho que já é uma grande mudança de mindset, né? Quando você olha para o resultado ao invés de olhar para o produto em si, né? O que você muda na vida das pessoas, não o que você vende para mudar a vida delas, né? Porque muitas das vezes significa matar o que você faz. E quantos de nós são capazes de... Tudo bem, né? Mas é muito difícil, né?
Eu não sei, Mas é cada eu vez nem te mais falei sobre comum. isso. Eu tô num processo de desapego. Eu vou acabar com o Instagram do Encontro Saber do meu amigo aplicativo para ficar só no meu e ser uma forma mais efetiva de me comunicar com as pessoas. Só que, nossa, pra mim tá sendo muito doído. Por mais que o resultado vai ser melhor, dói muito, porque você desapega daquilo que você foi até hoje, né? Tipo, a furadeira que você criou desde o começo. Aí eu vou entrar no budismo, né? Porque para mim não tem como. Mas a base do budismo é essa, né? A gente sofre sempre pelo apego. Né? O motivo Sim, principal do sofrimento é o apego. A gente se apega às coisas como elas são. Ou a gente se sim. apega à expectativa que a gente tem de alguma coisa. E nesse Uhum, apego demasiado, a gente se frustra. sim. E aí a gente volta ao mindset de inovação, né? Esse conforto no desconforto, no fundo, ele é um menor apego. Ele é. Uhum. Eu não sou apaixonada pelas minhas ideias, eu não acho que elas têm que ser melhores que as outras pessoas. Eu acho que elas são boas e eu quero testar. E se não funcionou, tá tudo bem. Né? A gente brinca, a melhor ideia é sempre a minha, porque quando ela não é a minha, eu copio a sua e eu vou junto, eu acredito naquela. Então, no Sim. final, sempre eu vou estar com a ideia vencedora. Uhum. É isso, né? E, de novo, isso é tentativa e erro. A gente não é educado para sentir isso de maneira natural. A gente Sim. se policia para desenvolver esse mindset, né? E é Uhum. uma questão de tempo. Não adianta você falar assim, eu vou mudar meu mindset amanhã. Não precisa É ter um essas processo, pressas. né? Não é de um dia para o É outro, é um um processo. processo. E esse processo ele passa muito por você ter um ambiente adequado para isso. Porque não Sim. adianta nada eu falar, beleza, eu quero ter uma cultura de experimentação e eu trabalho numa empresa que toda vez que eu testo uma coisa nova eu levo um esporro. Né? Ou que se eu errei, eu sou trucidado pela liderança. Se eu vivo essa realidade, eu nunca vou querer assumir nenhum risco. Eu vou querer a conformidade Vamos mesmo. falar de erro? Porque, olha só, você falou agora. E aí é uma coisa que assim, eu ouço muito quando nesse mundo de startups e tal, a importância do erro. Só que muita gente não entende o que que é o erro, né? Acham que precisa errar para conseguir chegar lá. Não, o erro faz parte do processo. E o erro, às vezes, não é tipo, eu não errei nenhuma vez, eu não vou ter sucesso. Não, você vai errar e você vai aprender com eles e evoluir, mas você não precisa errar para ter sucesso, né? Eu É, acho que as pessoas aumentam muito o negócio quando é muito mais simples do que isso. É você olhar o erro como uma oportunidade, não como um erro, é isso. Ao não meu é ver. errar propositalmente, né? Isso é importante falar. A gente Sim, não quer errar. O errar é, faz parte do processo, mas você está sim, tentando sim. acertar. E uma coisa muito importante da gente separar é o erro por desleixo, né? Que é o erro por incompetência, do erro da experimentação. O erro Sim. por desleixo, ele Boa, nunca deve muito ser boa. tolerado. O erro por Sim. experimentação, ele quer dizer o quê? Sempre que eu estou tentando uma coisa nova, se eu não estou errando, provavelmente ela não é tão nova assim. Né? Eu tive um professor que ele falava: se você não está errando, você não está inovando o suficiente, você não está assumindo risco o Uhum. suficiente. Se a sua Sim. primeira ideia não te der vergonha de apresentar, de tão tosca que ela parece, você já passou Uhum. do ponto, sabe? Você já E detalhou aí, mais nesse do que exemplo, deveria. eu adoro lembrar, não sei se você já deve ter visto, óbvio, o primeiro site do Airbnb, o primeiro. Tem a primeira apresentação na internet, acho que tem a primeira apresentação apresentando a Microsoft, enfim, e É era uma tudo apresentação de tipo tosco, é assim. tudo tosco, é no limite da vergonha mesmo. Você tá lá passando vergonha. E é isso, entendeu? E você pode pegar coisas mais simples. Você pega Instagrams famosos aí, você rola lá embaixo da vergonha. Por quê? Porque tá Sim, começando, tá experimentando. E a sim. gente perde muito isso. Isso é fato. A nossa vida inteira, qualquer coisa que a gente aprendeu errando. Ninguém Uhum. levanta e sai andando. Você cai, né? Ninguém sabe matemática do zero. Você erra. É um processo de aprendizagem e Uhum. ele é assim, né? Ele é iterativo. Claro que você estuda para não precisar errar coisa repetida, né? Vamos Sim. errar coisa nova, vamos ser inteligente. Então você estuda para errar coisas novas, para você já ter algumas lições aprendidas que vão te ajudar a dar umas ideias melhores. E para você Sim. ter repertório, porque inovação é repertório mais processo, você precisa de repertório. Uhum. Mas é claro que você está tentando acertar, né? Ninguém fala, isso Uhum. aqui vai dar merda, deixa eu tentar fazer. Não, você fala, eu acredito que Porque vai eu dar preciso bom. dar o check no erro para um dia chegar no sucesso, Não, né? exatamente. Se você tiver sorte de acertar de primeira, maravilhoso, sabe? Talvez você Maravilhoso, pudesse vai em ter arriscado frente, né? mais. Talvez você pudesse ter arriscado mais, mas maravilhoso. Não tá errado você não errar, né? Só não Uhum. é comum, porque é muito Uhum. difícil você acertar de primeira. É isso.
Show. Deixa eu ver aqui na minha listinha que tem tanta coisa. Eu te mandei uma lista que eu tentei consolidar um bloco, milhões de coisas. Não sei se você percebeu. Mas antes de eu ir para a lista, vamos tirar uma foto que tem 50 pessoas. Calma aí. Só porque eu falei, diminuíram duas. Sacanagem. Agora a gente vai esperar essas duas pessoas voltarem para voltar. Mentira. Que aí, cai. Oi, de novo? Pronto. Foi. Vê aí, depois. Não. Se não ficou bom, no final a gente tira outra. Então vamos tirar outra rapidinho. Quer? Show. Deixa eu voltar nos comentários. Porque aí eu boto isso na capa do resumo. Pessoa muito organizada. Não, tem muitas ajudas para isso. Não consigo não, você sabe. Quando a gente fala de inovação, quando eu fui listar as coisas de inovação, falando com você, muitas coisas vieram na minha cabeça, né? E uma das que vem muito forte é a parte de liderança. Porque acho que muita gente aqui não te conhece, né, do todo o seu histórico de vida, mas o que me marca muito é o quanto que você consegue manter as pessoas que trabalham com você tão inspiradas e motivadas por você que elas te seguem independente da empresa, né? Então você consegue É quase uma máfia, uma gangue, né? Você muda de empresa, a equipe vai com você. Então, assim, o que você acha que é importante de um perfil de líder? O que é liderança inovadora? E o que você acha que faz as pessoas seguirem você, independente da empresa, né? O importante é ter você como referência, né? Eu nem sei, eu não acho que elas me seguem, tá? Eu acho que elas seguem o time. Que eu acho que a gente tem uma unidade, assim, a gente trabalha bem juntos. Quem dera se fosse eu, ficaria muito feliz se fosse eu, mas não. É liderado por você, né? Eu acredito muito que não existe uma liderança padrão, sabe? Assim, às vezes eu tentava me inspirar em alguns líderes e eu ficava super fake tentando imitar aquelas pessoas porque eu queria ser mais séria. Eu sou muito informal, eu sou muito brincalhona, eu queria ser mais séria, né? Eu já sou jovem, já sou mulher, né? Então eu já tenho várias coisas que jogam contra no ambiente corporativo. Quem dirá, né, sendo piadista, brincalhona, falando palavrão, sendo do jeito que eu sou. Então, eu ficava, meu Deus, né, vai dar ruim. Eu lembro que eu tive uma amiga que falava assim, você tem tudo pra dar errado, você tem tudo pra dar merda, porque mulher no mercado predominantemente masculino, que é engenharia, na maioria das vezes, jovem falando de inovação, né, tudo ruim. Então, assim, eu parei depois de um tempo, bem cedo isso, de tentar imitar uma liderança perfeita. Eu comecei a entender que as pessoas seguem a autenticidade. As pessoas seguem quem não é perfeito. Como é aqui nas redes sociais, né? O super-homem é um saco. Ninguém quer trabalhar com super-homem. Ninguém. Você quer trabalhar com uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem problemas, uma pessoa... Ninguém quer ajudar quem é perfeito. Ninguém quer ajudar quem tem todas as respostas. Eu acho que você entender que você tem vulnerabilidade, né? Você tem seus pontos fortes, você tem seus pontos fracos, e você tentar colocar no seu time pessoas que complementam os pontos fracos que você tem, para que o time Sabe o que eu lembrei agora? Nossa, eu tirei muito do fundo do baú, que eu lembro que você uma vez você fez, a gente tava eu almoçando com várias pessoas do seu time, eu lembro que você falou do DISC, né? Que é o perfil comportamental de cada um sendo diferente para agregar, né? A diversidade das pessoas. Isso eu faço muito. Eu sei o perfil psicológico de todo mundo da minha equipe. Mesmo, eu sou muito psicopata com essas coisas. Eu sei qualidades, eu sei defeitos, eu sei o perfil no MBTI de todo mundo de cabeça. Foi MBTI, foi isso. Não, eu sei muito disso, porque isso para mim é o segredo do sucesso, assim. Você ter pessoas diferentes é mais difícil para gerenciar quando você é um gestor preguiçoso, porque você fala, eu quero todo mundo concordando, que preguiça e tal. Porque gente inteligente, gente diferente, é difícil de gerenciar, porque não vai engolir qualquer coisa. E eles vão querer sim ter ali, né, claro o que está acontecendo e tal. Mas as soluções são muito melhores. Então, eu acho que primeiro, se conhecer, que é o mesmo que a gente falou do mindset, saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, trazer skills para o seu time que complementem os seus e ter claro desde o início, né? Eu não quero fingir que eu sou boa em tudo, eu não quero dar todas as respostas longe de mim. Eu sei que eu sou ruim em um monte de coisa, eu tenho muita consciência do que eu sou ruim
E eu não tenho vergonha disso, sabe? Tá tudo bem, eu não sou boa em tudo e tá ok. E eu tenho no time pessoas que são Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe. Exato. E assim, ninguém sabe tudo. Não adianta você falar assim, eu jogo num time, eu sou atacante e goleiro. Isso é péssimo. Você vai fazer os dois mal. Ou você é atacante, Sim. ou você é goleiro, ou você é zaga. O time tem que funcionar. Se você tiver um time só de Neymares, ele perde. Né? Um time só de Messi, ele perde. Porque o time precisa funcionar. E eu acho que criar um ambiente de vulnerabilidade, criar um ambiente sem hierarquia, criar um ambiente em que o conhecimento vale mais do que a patente, é o segredo para a galera querer continuar contigo. Porque, no fundo, ninguém é melhor do que ninguém. A gente não está discutindo o meu ego, o seu ego, a gente está discutindo a melhor ideia. E a melhor ideia pode vir de quem tiver mais conhecimento para trazer para aquilo, sabe? E Porque teve um insight que pode mudar tudo, né? depende do seu passado, do que você já estudou, das experiências que Do você histórico. teve. Exatamente. A gente saber respeitar isso, né? Eu falo, meu time parece um hospício. Você tem gente que é super de esquerda, você tem gente que é super de direita, você tem gente que é super religioso, você tem gente que é agnóstico, você tem gente que é do horóscopo, você tem gente que odeia horóscopo, você tem gente de vários países, né? Meu time parece um bando de maluco. Sim. Mas por quê? Porque a gente se complementa, a gente se respeita nas diferenças. Não é que eu acho que o fato da Monique ter qualidades diferentes das minhas me fazem as qualidades dela ruins e as minhas qualidades boas, né? Eu só valorizo quem tem as mesmas qualidades que eu. Não, pelo contrário, eu valorizo muito que a Monique tem qualidades diferentes das minhas, porque eu nunca conseguiria E a fazer o que gente ela faz. aprende uma com a outra, né? Exatamente. E diversidade é uma questão de inovação diretamente, né? Inovação é processo mais Tem repertório. muito aquela Repertório imagem, é né, diversidade. de um cara, tem um memezinho, né? Um cara com todo mundo igualzinho a ele na equipe. Por que que eu não tenho novas ideias? Minha mãe Mano. entrando aqui. Você ouviu o Tá que ela falou? aqui, ela tava tocando PlayStation, né, Bey? Bey, dá um O oi pra lá. quê? Viu? Vida real. Não, minha mãe tem 60 pessoas, tira foto, mas já não tem mais. Até perdi o que eu tava falando. Tava de time. E é isso. Então, assim, por isso que a gente é essa máfia, né? Mas eu tenho que parar de fazer isso, de migrar todo mundo de. Não, tava falando do desenho. O cara é igual todo mundo da equipe. E ele E perguntando, por que que vocês não trazem ideias diferentes? isso é normal. Porque todo mundo vai pensar igual a você. E sim, isso é muito normal, né? Ou é todo time de homem, todo time de mulher. E no RH, principalmente, a gente vê um time inteiro de mulher. E quanto que isso você não traz opiniões diferentes. E uma vez eu ouvi sobre isso muito forte, assim, um time de marketing todo de homens produzindo, fazendo marketing de um produto para mulheres. O que que você vai saber? O que que você vai trazer? Você vai trazer uma outra visão de diverso, mas quanto que é importante ter o lado feminino também para trazer a visão de que pode funcionar, né? Então Eu acho isso, é isso mesmo. Assim, Nossa, quando a me gente fala, julgaram aqui pela quantidade de views, ó. na Mas hora que. Calma, vamos chegar lá. Na Ai, hora que você vai contratar alguém, vocês já pararam para se perguntar isso? Quando você vai contratar alguém, você costuma contratar pessoas muito parecidas com você? Eu falo porque eu faço isso, né? Eu falo, nossa, eu gostei dessa pessoa. Quando eu vou ver a história de vida é parecida com a minha, ou mais sim, a gente cria parecido com o conexão, meu. né? Natural. Exatamente. E isso é um viés muito claro. Se você não tiver processos de recrutamento e seleção que eles quebrem esse viés, você não vai conseguir criar um time diverso. Você vai querer sempre criar times muito parecidos com o líder. E não é por maldade, é porque a gente se identifica com pessoas parecidas com a gente. Então, uma maneira de você tirar um pouco esse viés é você usar múltiplas entrevistas, por exemplo. Ou você utilizar currículo às cegas, né? Você fazer os primeiros rounds de entrevistas sem vídeo, para você não julgar por aparência física, por a pessoa ter tatuagem ou não, etc. Você fazer só na voz. Você conhece a Jobecan, que só faz entrevista tipo The Voice, é tudo às cegas, né? Só que eles Isso. têm uma metodologia super diferente. E esses dias eu tava ouvindo o podcast, um dos podcasts da Conquer, que é com um cara da KPMG.
E ele falou que ele não olha currículo antes das entrevistas para entender a pessoa antes de julgar ela pelo currículo, né? Assim, eu não sou de olhar currículo também. E aí é muito engraçado porque o pessoal sempre me deixa por último. Porque se deixar, eu contrato literalmente qualquer pessoa que eu gostei da cabeça. E não pode, né? Porque a empresa não pode ser assim. Então, eles fazem o quê? Eles passam em vários filtros primeiro para ver várias questões mais, né, técnicas específicas e deixam comigo só aqueles que, se você escolher qualquer um desses todos aqui, tá maravilhoso. Tá valendo, né? E aí, porque senão, gente, eu sou muito sem noção. Eu vou falar, vou trazer uns caras nada a ver, malucão e tal, então não vai dar certo. Mas eu contrato muito de fit de valores, eu não contrato fit de visão, porque eu acho que a visão, você tem total liberdade poética de ter a visão que você quiser. E você deveria ter, né? A gente deveria aprender a criticar mais as coisas. A gente ensina as crianças a decorarem e repetirem. A gente não ensina as crianças a criticarem o que elas estão lendo. E a gente replica isso para a vida adulta. A gente quer que todo mundo seja igual cordeirinho, repetindo, repetindo, repetindo. Isso não constrói conhecimento, né? Ciência não é pautada nisso. Você tem que criar hipóteses para você poder fazer ciência. Você tem que quebrar o conhecimento como ele está feito. E validar ou refutar, né? Se você não tem análise crítica, você não tem nada. Para inovação, principalmente, porque você quer criar novas formas de fazer, né? Se você não tem liberdade de questionar, se você não tem liberdade de achar ruim, como que você vai mudar isso? Então, isso é importante. E aí tem um ponto relacionado a isso que é a importância de você ter métricas claras, né? Muitas das vezes as pessoas transformam a inovação numa coisa completamente fluffy e não medem os benefícios da inovação. Se uma ideia não gerou impacto, de fato, mensurável, ela não é uma inovação. Ela só se torna inovação no momento que ela gera resultado. Então, por isso que a gente tem que saber medir. E aí, voltando aqui ao comentário que fizeram, nossa, ela está olhando o número de views. Gente, é claro que ela vai olhar o número de views, porque o número de views é uma métrica da qualidade do conteúdo que está sendo passado. Não é por uma questão de ego, porque se fosse uma coisa que ela cobraria... Pra mim é muito tipo assim, estou impactando mais de 50 pessoas. Exatamente. Estou compartilhando conhecimento com mais de 50 pessoas. Então, minha mãe está feliz por eu estar atingindo mais de 50 pessoas. Exatamente. Então, assim, a métrica, ela vai ter o valor para quem está interpretando, né? É totalmente válido você olhar as métricas uma vez que você está querendo medir o engajamento, você está querendo medir o impacto, você está querendo medir o valor para o usuário. E esse valor é medido assim, aqui no Instagram. Quando eu estiver falando de fazer inovação core, eu vou medir em redução de lead time. Eu vou medir em produtividade. Eu vou medir em retorno ao investimento. São métricas para inovação core. Quando eu vou falar de inovação transformacional, eu vou medir por números pilotos. Eu vou medir por volume de tecnologias que eu testei. Eu vou medir por quanto eu realizei estratégia. Eu tô agora na área de People Analytics, né? Na BRF, que eu te falei. E para mim é uma super mudança de mindset, né? Você passar a olhar mais métricas do que olhar só o impacto que você gera, né? Você olhar realmente o resultado daquilo. E é uma mudança de mindset totalmente, porque a gente tende muito a olhar o quanto que a gente, nossa, eu te ajudei nisso, mas quanto que eu realmente te ajudei? Qual foi o resultado que eu gerei por eu ter te ajudado nisso, né? E como a gente estava falando, a inovação ela é construída por hipóteses validadas ou refutadas. O que me disse uma hipótese foi validada ou refutada é um indicador, é uma métrica em relação àquilo. Pode ser uma pesquisa, pode ser uma interface com o usuário, pode ser o volume de vendas, seja o que for. Eu vou soltar uma funcionalidade, eu sou Spotify. Eu vou soltar uma funcionalidade nova, eu solto para um grupo que eu vou analisar e eu vou ver como aquilo performa por indicadores. Eu vou continuar aquilo que funcionou, vou escalar aquilo que funcionou. Não sei nem se as pessoas aqui sabem, né? Mas o Spotify é um super exemplo disso, né? Ele sempre antes de soltar qualquer coisa nova dentro do aplicativo, ele solta para usuários que vão fazer uso dessa função, né? Então, para um pequeno grupo de pessoas. E aí testa se as pessoas vão usar, né? Se as pessoas começam a usar realmente, aí eles começam a expandir para todo mundo. O que a gente vê muito de métodos ágeis, né? Você usa, testa e lança. Usa, testa, depois lança. Então... Isso é maravilhoso. Isso dilui risco, isso dilui custo de desenvolvimento de produto. Se você fosse ter uma área de tempo, né? Que é o bem mais precioso que a gente tem.
Se você fosse ter uma área de pesquisa e desenvolvimento tradicional, para fazer tudo, você provavelmente teria que escolher muito poucas coisas, porque é um investimento muito grande. Se você faz mínimo produtos viáveis e você testa a interface com o mercado e você só investe naquilo que deu viabilidade, você pode testar muito mais opções, que é o que hoje faz muito mais sentido. Não quer dizer que isso é válido para qualquer indústria, porque existem ainda indústrias de conhecimento intensivo muito grande, muito enraizado nelas, que vão ter um P&D interno robusto ainda. Mas cada vez menos você vai ver um P&D interno muito robusto e cada vez mais você vai ver inovação aberta fazendo esse trabalho que antes era feito pelo P&D interno. Ainda existe, ainda é relevante, mas menos relevante do que antes. Amiga, já faltam 15 minutos, a gente tem tanta coisa pra falar. Como é que Tá, a gente vai desculpa. fazer? Eu falo pra caceta, não pode dar conta. Não, mas eu também entrei agora que eu fui olhar e ferrou. Mas vamos. Vamos. Vou começar pela pergunta lá final das dicas pra gente ir falando. E se der tempo, a gente volta para os pontos anteriores, tá? Tá bom. Obrigada, Flávia Castro. Obrigada por A Flávia é maravilhosa. Maravilhosa. Eu ia mandar uma mensagem para ela depois aqui, porque eu adoro as pessoas aqui que interagem. Isso faz muita diferença pra gente que tá aqui, né, Tens? Mas vamos lá. Todo final de live eu sempre peço pro convidado trazer 3 dicas de cursos e 3 dicas de aplicativo, porque é muito do meu mundo, né? Então, você fez o dever de casa, amiga? Fiz. Eu até trouxe uma colinha aqui, mas eu não ia precisar dela não, né? Então, Se eu não sou a precisar. rainha do aplicativo, eu vou falar depois algumas coisas que eu uso, mas eu não sou. A Monique é muito mais rainha do aplicativo que eu. Mas cursos. Primeiro, eu vou fazer o meu jabá, porque eu acho o meu curso o melhor de todos mesmo, aquela, tô brincando. Não, mas a gente está fazendo um workshop do Inova Simples, de inovação, que ele dura 3 horas e ele é de atualização em inovação. E eu acho que ele é muito bom para quem quer entender um pouco mais desse mercado e saber as ferramentas básicas para trabalhar como head de inovação. Então, se você E tem que correr, né? Porque pela última vez que eu vi, 50% das vagas já estão. Não, tem uma turma que já esgotou e as outras a gente já vendeu mais de 50%. Então, estamos aí. Então, óbvio que eu vou falar do meu, do Inova Simples, mas trouxe mais 3, porque aí o meu você pode desconsiderar na lista, né? Não, óbvio que não. Eu vou considerar em primeiro lugar. Eu vou falar da Hyper Island, que é uma escola que eu amo a visão dela, porque eles trazem muito que antropologia e tecnologia andam juntas, que é o que eu acredito. Então, trazer esse fator mais humano para a inovação, eu acho que faz muito sentido. Eu vou falar muito também do Mastertech, que está agora com cursos remotos, e o Mastertech da Camila Chute, nossa amiga também, está com uma pegada muito forte de trazer conteúdo robusto numa linguagem digital. O que eu gosto muito da Camila é que a Camila, ela não é fluffy. A Camila faz doutorado em ciência da computação na USP. A Camila é super profunda no que ela fala, no que ela ensina. E ela tem conteúdo de qualidade sendo disponibilizado por um preço bem acessível, sabe? E Sim. Eu vou falar também da Conquer, né? A Conquer tem um curso de inovação e transformação digital, que ele dura 8 semanas online. Eu vou falar de mais um depois, porque eu não vou aguentar. Ele é online e é um programa que ele passa por todos os itens principais aí do universo de inovação e transformação digital. Então, eu acho que é muito interessante para quem está começando. Eu quero entender um pouco mais o que são métodos ágeis, o que é design, como que eu faço design thinking, o que é um MVP, enfim, o que é um protótipo, né? Mas está tendo agora online? Tá tendo online. E eu vou falar da Fundação Dom Cabral, que ela tem uma trilha de transformação digital, que é um curso muito legal, um curso que dura 1 semana. E no MBA, eles têm um módulo, né? Tem uma especialização no MBA para inovação e transformação digital. Então, assim, mas qualquer lugar que você for tem cursos disso hoje, né? Você pode ir para perestroika. Mas tem cursos que são... Esses que você falou são bem tops. A Conquer, eu sou embaixadora da Conquer, né? Você sabe disso? Sei. Eu sou embaixadora da Conquer, então... Porque eu amo os cursos deles, eu acho que ajudam muito. Então, se eu fosse escolher um dentre... Acho que todos têm suas qualidades, né? Depois do Inova, né? Não, Inova Simples já até me inscrevi, né? Esse já é básico, né? Esse era top 1. Depois, o da Conquer eu acho que pode ajudar muito também. E eu dou aula lá também. Eu dou aula em todos eles. Não, Mastertech eu não dou aula. Tô fazendo jabá pra Camila de graça aí. Mas nos outros eu dou aula lá. Singularity, perguntaram aqui.
Eu Gostei gosto da muito pergunta da Singularity, que foi onde a gente se conheceu, né? É verdade. No Eu evento gosto da muito da Singularity. Singularity, principalmente para quem quiser ter uma pegada mais de inovação no sentido tecnológico, né? A Uhum. Singularity ela vai abrir muito a sua cabeça para tecnologias disruptivas, tecnologias exponenciais, vai treinar muito essa ideia de moonshot thinking, né? Que a gente fala de pensamento lá na lua. Uhum. Então, assim, no sentido de eu quero abrir minha mente para inovação, eu super indico os cursos da Singularity e os da HSM também. Eu Uhum. acho que a gente tem muitos cursos bons no Brasil. Se quiser falar de cursos fora, tem programas online maravilhosos. Tem um de Berkeley, Eu até postei da EDX, que tá postando, tem os cursos da MIT, de Harvard online e muitos de tem graça, né? MIT, Harvard, tem um que eu fiz da EDX de criatividade da London. Uhum. E gratuito, gente, gratuito. Gratuito. Você só Agora, paga se você não quiser o gratuitos. certificado, né? Mas hoje em dia. Não gratuitos. Tem um certificado de inovação e empreendedorismo que a Clarice fez no MIT. Tem um de Stanford que eu fiz, que é o LEAD, que ele é todo online. Uhum. Tem um de Berkeley, que eu tô fazendo agora, de Venture Capital. Então, assim, Uhum. tem um monte, sabe? Acho que. E tem É muitos de graça. infinito, né? Infinitos. E tem muitos de graça. E assim, na pior das hipóteses, você não quer fazer um curso, lê um livro. Tem um monte de livro bom, Ah, sabe? YouTube, né? YouTube é uma grande escola, né? Disponível de Exatamente. graça. Então, assim, IGTV hoje em dia, enfim. conhecimento é Live muito infinita. acessível hoje. O difícil é escolher. Mas Exato. tem muito Mundo conhecimento FOMO, acessível. né? Total. E aí, aplicativo, eu separei aqui. Não tudo é aplicativo, tá? Tem dois Tá aqui que são tudo bem. breves. Ferramentas tecnológicas. Isso, tá. Eu peguei o Mural, que é igual mural mesmo, que é uma plataforma que eu utilizo muito para fazer workshops de inovação online. Então, as pessoas podem mover os post-its, elas podem escrever onde elas estiverem, tem vários Muito campos bom. lá que você pode usar. Então, assim, para quem vai fazer É design tipo um sprint, Trello, mais ou menos, ou não, não? é muito melhor. Coloca aí depois, É? mural. Tá. Você pode fazer tudo. Tipo assim, eu quero fazer uma sessão de brainstorming. Cada um pode colar seus post-its lá. Eu quero Legal, fazer boa. Não conhecia, um adoro. design sprint. Tá vendo? Olha só, eu tão tecnológica. Fazer um design sprint que dá para fazer lá e tal. É, Também aí eu vou ter que falar de meditação, né? O Calm é muito bom. E a gente falar de meditação tem muito a ver com a gente. O Miro, ele é muito parecido com o Mural, que colocaram ali. Também é muito bom. Uhum. Então, falar do Calm, mas tem outros. Tem o Headspace, tem vários. Mas Agora eu tô usando muito o Lojong. É um outro. isso eu não conheço. É que Mas ele. eu sei a rainha do aplicativo. Não, então, eu já testei todos de meditação e agora eu tô usando o Lojong porque ele tem programas. Então você vai caminhando o percursozinho e aí eu gosto da gamificação, sabe? Olha. Então, eu uso o Muse, né? Que é aquele Ah, arquinho que ele sim, mede os passarinhos. Mas sim. também é gamificação, né? Enfim. Hyper Island Toolbox, que é um site que tem ferramentas, Muito bom, tem muito bom. ferramentas Já usei, já gratuitas de indiquei para inovação. muita gente. É muito Muito bom, bom. boa. Ferramentas gratuitas de inovação, você coloca quantas pessoas você tem, o que você quer fazer, ele te dá lá com curadoria Várias dinâmicas, né, para atividades. Eu já usei muito para pegar dinâmica de usar como atividade em grupos, é enfim. maravilhoso. E o Zinnia, que é um aplicativo que eu uso para planejamento pessoal, porque é o meu planner, né? Ele não é igual o OneNote, que vai integrar com todos os seus aplicativos, mas ele é bonito. E para mim Também isso é muito gosto de importante. bonito. Eu preciso que tenha a página bonita, que eu possa decorar, eu preciso que seja desenhado. Qual é o Enfim, vai nome entender. desse? Também não conheço. Zinnia, ele é para iPad. Eu acho Tá. que tem para tablet, né? Mas ele é um aplicativo que você pode personalizar. É igual um planner desses planners fofinhos que a Sim, gente sim, ama, sim. só que no tablet. E para mim, né, é mais importante ele ser bonito do que ele integrar com o meu Outlook. Sim. Desculpa. Para mim Mas eu também, porque eu gosto. acho é a experiência do usuário, né? Se você não se sente motivado para usar, você não vai usar. Não É. adianta, né? Chegamos a 62 pessoas, a pessoa vai me julgar, mas eu não tô nem aí, eu vou tirar uma foto, senão depois minha mãe me dá bronca. Pronto. E eu adorei, porque você foi que trouxe aplicativos mais diferentes e que eu não conhecia, viu? Você falou que você não Olha, sabia. tá vendo? Depois eu vou te perguntar. Eu sou uma E perguntaram idosa. aí onde vai ter, eu vou postar tudo. Na quarta-feira eu posto todas essas dicas, tudo. Eu sou uma idosa tecnológica com aplicativos muito bons. Viu? Arrasou. Olha Funcional. só.
Ó, ainda sobrou 5 minutos para eu escolher dentre todas perguntas qual que eu vou fazer. Você quer falar alguma coisa de alguma das perguntas que a gente tinha falado? Tá, então eu vou escolher. Uma coisa que eu anotei muito que você falou da Conquer foi sobre produtividade, né? E é uma coisa que eu acho muito importante. E quanto que a tecnologia ajuda na nossa produtividade, mas ela também pode nos afastar dela, né? Então, Uhum. uma coisa que você me marcou, que me marcou muito de você ter falado, foi o uso do celular pela manhã. O quanto que. E uma coisa que você falou, que também me chamou muita atenção, que os primeiros minutos da manhã são os nossos minutos de maior criatividade, maior produtividade, que o cérebro está mais ativo. Então, às vezes, você ficar no celular pode atrapalhar o seu dia inteiro. Então, eu queria que você trouxesse aí um pouquinho do que você falou lá das emoções, de quanto que não, da produtividade, porque emoções eram da produtividade. É muita Então, coisa. na verdade, eu aprendi isso com o Jim Quick, que é um professor, ele tem um programa que chama Super Genius, ele é coach de aprendizagem de várias celebridades aí. E Uhum, ele disse o seguinte, que no momento em que a gente acorda, o nosso cérebro está num estado que é criativo, mas que também é muito sensível. Então, se você fizer coisas que são muito focadas em problem solving, essa ansiedade vai ficar o resto do dia na sua mente. Se você ficar apreensivo, se você logo pegar o celular, você vai ligar um modo de problem solving que ele não vai fazer bem para você. Então a recomendação uhum, é, mesmo que você acorde um pouco mais cedo, na primeira hora do dia você vai fazer atividades que são tranquilas e ou criativas. Né? Então você pode meditar, você vai tomar um café, você vai fazer um yoga. Se você tiver que desenhar alguma coisa, você desenha. Mas não entre no modo execução de tarefas, né? E uhum. não olhe o celular. A partir dessa 1 hora, de quando você saiu do sono para acordar, o seu cérebro já passou desse momento e ele começa a estar numa outra fase. E nessa outra fase, você pode sim ter o resto do dia mais tranquilo. Então, se você tiver uma manhã, uma primeira hora muito acelerada, você vai ficar ansioso o resto do dia. Se ela for muito triste, você vai ficar. Essa sensação vai ficar marcada no seu cérebro o resto do dia. Então, Sim. a sua primeira hora do dia é a hora mais importante. Mesmo que você seja da galera lá do Miracle Morning que vai acordar super cedo, mas se Uhum, não, independente da hora que você acordar, na hora que o seu cérebro está ligando, né? Ele tem ali um setup que é muito criativo, mas que é muito sensível. Então, tenha cuidado uhum, com a sua saúde mental, sabe? Não se coloca como uma sim. máquina de execução nessa primeira hora do dia. É isso. Uhum. Boa. E já que sobrou um tempinho, queria que eu anotei aqui muito sobre as emoções que você falou lá no Da Conquer também. Então fala aí nesses últimos minutinhos. Não vou nem introduzir, que senão eu me prolongo. Falar das emoções, o que você quer que eu fale de emoções? Eu lembro que você falou diferente. Eu não lembro se era isso, mas me recordo. Era diferença de emoções e sentimentos das emoções que a gente sente. Eu não Ah, lembro. sim. Então, eu falei do lema da minha vida, que é você não escolhe o que te acontece, mas é uma escolha sua como você se sente em relação a isso. Perfeito. Ninguém tá te fazendo mal. Você tá se fazendo mal. Eu acho que Isso, você isso. entender isso, que o que você sente é porque você se permite sentir, não porque as pessoas estão te fazendo sentir, é Uhum. extremamente Foi bem libertador. isso. Porque você É. tira essa ideia de culpa das outras pessoas e você começa a entender o seu papel naquelas relações. Uhum. Sempre que você tem um Sim. sentimento tóxico em relação a alguém ou alguma situação, isso fala muito sobre você. E o que você tem que parar para pensar é: por que eu me sinto assim em relação a determinada pessoa? Por que eu me Sim. permito sentir raiva dessa pessoa? Por que eu me permito. Uhum. E ao invés de você apontar a culpa para fora, faça uma reflexão de entender quais gatilhos seus são, né? Quais são os seus botõezinhos ali que estão sendo apertados naquele momento. Porque Sim. quase sempre, eu vou falar 100% das vezes, é uma projeção sua. É. Ah, Eu costumo dizer que as pessoas só vomitam o que tem dentro delas, né? Então, assim, não, você vai ser você e mesmo. você escolhe o que você vai trazer para dentro de você, porque o problema do outro é o problema do outro, não precisa se transformar em ser seu, E né? você traz o peso para aquilo, sabe? Se você deixar a opinião dos outros te travarem, gente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, sabe? Você vai Sim. viver tentando Uhum. agradar, você não vai conseguir, você vai se frustrar e você vai frustrar a pessoa que você menos pode frustrar, que é você mesmo. Uhum. Então, de novo, passa por autoconhecimento. Se você está em paz com você, se você tem, né, se você se conhece, se você A está sendo live da semana que autêntico, vem vai ser sobre autoconhecimento. é isso, sobre autoconhecimento. Se você se conhece e você sabe das suas intenções, e você sabe
para de culpar os outros, sabe? Para de projetar nos outros as coisas que são problemas seus, né? Que você se permite sentir. Eu acho que é muito isso. E esse é o lema da minha vida. Sempre que eu sinto alguma coisa muito ruim, eu paro para pensar, por que eu tô me permitindo sentir raiva, sentir inveja, né? Muito bom. Sentir ódio ou qualquer coisa parecida? Ódio acho que eu não sinto muito. Mas por que eu tô me permitindo sentir sentimentos tóxicos, sabe? Que poder é Porque esse? isso afeta a gente como um todo, né? Não dê tanto poder para as pessoas, sabe? A única pessoa que manda em você é você. Para de dar esse Você poder, mesmo. para de se sentir mal por causa dos outros, para. Não dê esse poder. Amiga, faltam 20 segundos, vai cair a qualquer instante. Então, Beijo. queria muito te agradecer. Acho que teve muitos conteúdos. Eu vou postar o resumo aí. Vai ser difícil filtrar tudo que foi muito importante. Queria Falou. muito te agradecer. Eu sei quanto que é corrido seu tempo. Nossa. Você é uma super inspiração para mim, você sabe disso. Nossa troca é sempre muito boa. Ai, te amo. Beijo. Te amo. Beijo, beijo. Obrigada a todo mundo que estava aí. Tchau.